Olá pessoal, eu estou aqui em edição extraordinária apenas para contar para vocês o que é que o STF, Supremo Tribunal Federal, acabou fazendo com as novas regras do ISS, principalmente para o setor financeiro e aquele relacionado aos planos de saúde. Pois é, eu já contei para vocês, e tem um vídeo aqui no meu canal, em que eu dou detalhes de ações que estão tramitando lá no Supremo, questionando a constitucionalidade das novas regras que alteraram a competência tributária. Na verdade, a nova lei do ISS inseriu três incisos lá no artigo 3º, justamente para que essas atividades passassem a recolher o ISS no domicílio do tomador dos serviços, sendo que antes disso o ISS era recolhido ao município onde se caracterizava o estabelecimento prestador, em regra, o município da sede do banco. Muito bem. Esta ADIM, a ADIM 5835, ela tramita no Supremo desde novembro. Lá no início, as confederações que ingressaram com esta ação, uma ação direta de inconstitucionalidade, elas já pediram, lá na origem, elas já pediam uma liminar para suspender a eficácia destes novos dispositivos. Porém, naquele momento, o ministro Alexandre de Moraes não concedeu, não atendeu, porque ele não vislumbrou os requisitos necessários para a concessão da medida cautelar. O processo andou, vários municípios ingressaram no processo, inclusive algumas confederações que representam os interesses dos municípios, e agora, inclusive de maneira bastante surpreendente, na última sexta-feira, dia 23, o ministro Alexandre de Moraes concedeu finalmente a liminar pleiteada pelas confederações e suspendeu a eficácia dos dispositivos da Lei Complementar 116, especialmente aqueles inseridos pela Lei Complementar 157, aqueles que transferiram a competência tributária, como eu mencionei. Pessoal, os serviços afetados, basicamente, são os seguintes. Vou dar uma olhadinha aqui na minha colinha. Serviços de plano de medicina, os chamados planos de saúde, os serviços de administração de fundos quaisquer e carteira de clientes, os serviços de administração de consórcios, os serviços de administração de cartões de crédito ou débito e congêneres, e finalmente os serviços de administração e também os serviços de arrendamento mercantil, o chamado leasing. Esse serviço, inclusive, era o carro-chefe, aquele mais almejado pelos municípios, que queriam muito que o ISS desta atividade parasse de ser recolhido na sede do banco e fosse pulverizado pelo Brasil todo, fosse pulverizado com base no domicílio do tomador dos serviços. Muito bem, a liminar, então, suspende a eficácia, portanto, a lei continua vigente, mas com seus efeitos suspensos. O ministro, ou melhor, esta eficácia, ela está suspensa até o final do processo, até o julgamento final do processo. Em casos dessa espécie, os efeitos eles ocorrem para todos, eles não têm aquele efeito inter partes apenas, todos podem se beneficiar desta decisão, ou seja, a eficácia está suspensa para todos os contribuintes. Ela tem efeito apenas para frente, é o chamado efeito ex nunc, sempre da data da decisão para frente. E essa decisão ainda em caráter liminar, será também apreciada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas aí vocês poderiam me perguntar assim:
com a suspensão da eficácia da nova lei, das novas regras. E agora, os contribuintes afetados pela medida não precisam mais pagar ISS? Não é bem assim. Em casos desta espécie, a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é sempre no sentido de que, uma vez suspensa a eficácia da lei, do ato normativo, voltam a vigorar as regras anteriores. Então, na ausência agora da lei nova, modificada e agora cujos efeitos estão suspensos, os contribuintes devem pagar o ISS novamente, voltar a pagar o ISS novamente no município do estabelecimento prestador dos serviços. Em regra, normalmente, este município é aquele onde está a sede da empresa prestadora dos serviços. Pessoal, na decisão, o ministro também suspendeu a eficácia de todas as leis municipais que regulamentam esta matéria. Então vamos aguardar agora o desfecho, o julgamento pelo plenário e mais adiante o julgamento do mérito. Se estes dispositivos forem realmente julgados inconstitucionais, caberá ao Congresso então editar uma nova lei complementar. Ia me esquecendo de dizer que o principal argumento do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, é de que a ausência de uma definição segura que traga aí o conceito de estabelecimento, ou melhor, o conceito de domicílio do tomador, na ausência disto, há uma grande insegurança jurídica em torno desse tema. E os municípios estão regulamentando a matéria de forma autônoma, mas sempre com conceitos contraditórios, o que tem gerado muita insegurança jurídica, disse o ministro. Eu espero reencontrá-los brevemente. Logo mais novos vídeos aqui no meu canal. Um grande abraço a todos, um abraço especial aos meus alunos de Aracaju. Estivemos juntos nesse final de semana e esta foi uma matéria também da nossa aula, do nosso encontro. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Até lá!